Cada... Gostou, não? Boa noite, igreja. Boa noite. A graça e a paz. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Que Deus seja sempre amado, exaltado, glorificado, adorado neste lugar, para todos sempre. Amém? Amém. E com certeza, meu filho, se prepare, porque se tem uma coisa que crente gosta de bênção, né? Pensa um bichinho para gostar de bênção é crente. Então, com certeza, amados, toda vida que nós exaltarmos e glorificarmos ao Senhor, e isso fazermos de sinceridade de coração, pode ter certeza, se prepara. Porque o nosso Deus é um Deus que gosta de derramar bênção, e é bênção sem medida, tá? É recalcada, transbordante, né? Sobre a nossa vida. Amém? Amados, louvo a Deus por cada vida aqui presente. Eu fico muito feliz quando a igreja recebe, não é? Pessoas, irmãos de outros lugares. Nós temos aqui o Antônio. O Antônio veio lá de Floripa, amigão aí do irmão Neto, Neto avisou já hoje para mim, todo dia eu falo com ele, e ele disse que ia trazer esse garoto aí lá de Florianópolis. Já conheci aqui em Paracuru, Antônio? Não? Vixe, bebeu água daqui? Se beber água daqui, rapaz, é complicado, ó. Esse negócio, rapaz, aqui tem um negócio nessa cidade de Paracuru, viu, Antônio? Eu sou de Fortaleza, tá? Estou com 7 anos aqui. E o pessoal, rapaz, que vem pra cá e diz que bebe água daqui, rapaz, não esquece mais não. E arrisca largar tudo lá e vem-se embora. A maioria vem pra cá assim, né? Uma boa parte daqui é estrangeiro, viu? Pode ter certeza. Se eu perguntar aqui, levantar a mão aqui, quem não é aqui da cidade de Paracuru, que nasceu aqui, né? Só residente, meu filho, quase a igreja toda, viu? É desse jeito. Mas amém, Deus abençoe a sua vida. As crianças agora vão para a salinha. Eu não gosto muito dessa parte não, mas é o jeito. Não gosto muito não. Senhor. Ei, está aumentando aí, viu? A igreja está crescendo, os irmãos estão se reproduzindo. Pronto. Agora eu fiquei só com as ovelhinhas da melhor idade, né? As ovelhas mais adultas. Mas vamos lá. Eu tenho certeza, amados, que nesse momento de louvor e de adoração, você já extravasou, você louvou, você adorou a Deus. Mas agora, meu filho, é o momento da palavra, tá? E uma coisa que papai sempre me ensinou, meu pai, foi que quando alguém está falando, a gente abre os ouvidos e fecha a boca. E arregala os olhos para prestar atenção. Então, esse momento de louvor, você cantou, você louvou, você adorou. Agora, você vai ouvir Deus falar através da palavra dele, amém? Amém. Mas isso não lhe impede de glorificar o Senhor. Não é pecado, tá? Você glorificar o Senhor em meio à palavra dele, nunca foi. Amém? Você tem liberdade de fazer isso. Só não pode estar conversando, tá? Você só conversa agora, nem conversa, porque a gente fica calado escutando Deus falar. Vamos lá, amados, eu peço a você para abrir a sua Bíblia lá no livro do profeta Isaías, capítulo 6. Livro do profeta Isaías, capítulo 6. Achou? Tá bom. Beleza. O livro do profeta Isaías, capítulo 6. Acharam aí? Vamos fazer a leitura da palavra? Diz assim a palavra de Deus. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado em um trono alto e exaltado, e as abas das suas vestes enchiam o templo. Acima dele estavam serafins, cada um deles tinha 6 asas. Com 2 cobriu o rosto, com 2 cobriu os pés, e com 2 eles voavam. E proclamavam uns aos outros: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos.
a terra inteira está cheia da sua glória. Ao som das suas vozes, os batentes das portas tremeram, e o templo ficou cheio de fumaça. Então gritei: ai de mim, estou perdido, pois sou um homem de lábios impuros e vivo no meio de um povo de lábios impuros. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva, que havia tirado do altar com uma tenaz. Com ele tocou a minha boca e disse: veja, isto tocou os seus lábios, por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Então ouvi a voz do Senhor conclamando: quem enviarei? Quem irá por nós? E eu respondi: eis-me aqui, envia-me a mim. Disse ele: vá e diga a este povo: estejam sempre ouvindo, mas nunca entendam, estejam sempre vendo e jamais percebam. Tornei insensível o coração deste povo, torne surdos seus ouvidos e feche seus olhos, que eles não vejam com os olhos, nem ouçam com os ouvidos, e nem entendam com o coração, para que não se convertam e sejam curados. Então perguntei: até quando, Senhor? E ele respondeu: até que as cidades estejam em ruínas e sem habitantes, até que as casas fiquem abandonadas e os campos estejam totalmente devastados, até que o Senhor tenha enviado todos para longe e a terra esteja totalmente desolada, e ainda que 1/10 fique no país, esse também será destruído. Mas assim como o terebinto e o carvalho deixam o tronco quando são derrubados, assim a santa semente será o seu tronco. Amém? Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Senhor, que palavra, com certeza, meu Senhor Deus, assim como elas ecoaram no templo aqui, Pai, do profeta Isaías, assim como as vozes dos anjos, meu Deus, fizeram tremer os batentes, que a tua voz, meu Deus, sobre este lugar, faça tremer não as paredes que aqui estão, mas acima de tudo os corações, Pai, que aqui estão sobre este lugar, para que eles tremam e reconheçam, e saibam que só o Senhor é Deus, que haja uma confissão de fé, Pai, lá no fundo do íntimo do seu ser, da sua alma, meu Senhor Deus, discernindo a tua palavra, que há de ser enviada com um propósito, com certeza, de salvação, libertação, cura e transformação. Assim sendo, o Espírito Santo de Deus, tu que tem movido este lugar, que há de mover as mentes, corpo e alma, meu Senhor, entronizando no centro da tua vontade, para que se cumpra o tão somente o teu querer. Essa oração nós fazemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Poder sentar, amados? Amados, Jeremias, não, Isaías, né? Falo tanto de Jeremias, mas foi contemporâneo de Isaías. Mas, amados, o profeta Isaías, tá? Ele se encontrou aqui diante de uma visão, tá? E estava no templo, e esse templo era o templo que ainda governava aqui o rei Uzias, né? Como disse, e ele acabou que morrendo. E aí, amados, era para o reino de Judá, reino do povo de Deus, o povo de Israel, que foi escolhido uma das 12 tribos, tá? E aí, Isaías, amados, foi levantado para alertar esse povo, para profetizar. E a profecia, amados, ela não é nada menos do que um alerta, um chamado de Deus para a atenção do povo, para que eles se percebam que eles não estão no caminho certo, eles estão no caminho errado. E assim Deus levantava um homem, tá, com o propósito de cumprir ali o chamado de Deus. O profeta Isaías, amados, ele se encontrava e ele viu essa visão, né? Ele estava ali e se encontrou e de repente, amados, ele foi ali nesse momento, eu digo que arrebatado, quando é uma visão, a gente sai desse plano terreno e a gente entra num plano espiritual e ele pôde compartilhar, amados, para nós essa experiência maravilhosa. E eu entendo que se Isaías compartilhou essa experiência sobrenatural que ele teve, amados, se essa experiência está aqui na Bíblia é porque tem um propósito. Não era só para ficar para ele. Eu não sei quantos de vocês aqui já tiveram uma experiência sobrenatural. Porque eu estava até pensando sobre isso. Se não teve, você fale com o Senhor e se aprofunde mais no conhecimento da graça de Deus, porque com certeza o propósito de Deus, amados, é levar para um plano espiritual. É para levar para um terreno espiritual, até porque nós somos agora seres espirituais. A partir
do momento que o Espírito Santo de Deus habita em cada um de nós. É isso que nós precisamos entender. E eu tenho trabalhado nisso na igreja. Porque, infelizmente, a igreja está mais uma igreja secularizada. E quando eu digo uma igreja secularizada, é uma igreja que não está vivendo pelo Espírito Santo. É uma igreja que não está vivendo direcionada pelo Espírito Santo. Ela está direcionada pelas coisas deste mundo, pelos seus princípios, pelos seus valores. E o resultado, amado, é exatamente isso que nós estamos vendo. Um mundo decaído, em que as pessoas passam a maior parte do tempo a estar apontando, questionando e reclamando das coisas que estão acontecendo. Isso eu estou vendo por parte da igreja. Por quê? Porque a igreja está secularizada. E a igreja não é para estar secularizada, ainda que nós estamos vivendo nesse século. Mas o propósito da igreja, amados, é cumprir uma missão pela qual Deus a instituiu. E nós vamos trabalhar exatamente isso aqui. Amados, o profeta Isaías descreve aqui, amados, um encontro que ele teve aqui com o altar do Senhor, tá? E esse altar, amados, estava ali cercado pelos anjos de Deus. E eu acho interessante, amados, que diz aqui que estava ali os serafins, tá? Estava acima dele, e cada um tinha 6 asas. Interessante, né? Um anjo, ele tinha 6 asas, tá? E 2 cobriam o rosto, né? 2 cobriam os seus pés, e 2 eles voavam, tá? Isso aqui, amados, né? Isso aqui é pela fé. Só entende quem compreende pela fé. Mas aqui, amados, nesse momento eu entendo que justamente os anjos eles não só tinham asas para voar, mas também ele foi capacitado de asas, amados, para reverter eles de reverência. Uma vez que eles estavam diante do altar do Senhor, ele cobria as suas cabeças e cobria os pés, amigo. Isso aqui, amados, é um estado de reverência diante de Deus. E eu tenho cobrado da igreja isso. Reverência na casa do Senhor. Isso começa, amados, muito antes de você vir para cá. Começa pelas suas vestes. Começa pelos seus comportamentos. Eu estou indo para a casa do Senhor, para o templo de Deus. E nós esquecemos, amados, que a igreja, desse espaço que nós temos agradável, graças a Deus, mas nós esquecemos, amados, que a presença de um Deus Santo, poderoso, está nesse lugar. E falta, amados, para entrar nessa presença de Deus, Jesus já pagou um alto preço. Nós não precisamos mais de sacerdotes para fazer isso, porque Jesus já fez isso. Mas embora Jesus tenha nos dado essa liberdade, mas essa liberdade é condicional, amado. Porque para entrar na presença dos santos santos, do Senhor, é necessário ser santo, porque o Senhor é santo. Reverência na casa de Deus. E por que pastores, amados, reclamam tanto sobre isso? Na hora dos louvores, na hora muito antes do culto começar, amados, falta realmente essa convicção do nosso coração, porque o nosso comportamento deveria ser outro. E não como se a gente estivesse na praça ali, conversando com as pessoas, ou apenas fazendo um passeio. Aqui, amados, devia ser cheio de pessoas com coração quebrantado e coração contrito na presença de Deus. Veja que esses anjos estavam permanentes na presença de Deus, mas não só porque eles tinham intimidade com Deus, porque eles viviam com Deus, que eles perderam a reverência. A gente, quando tem mais intimidade com a pessoa, né? E aí a gente já trata ela um pouco mais diferente daquelas que a gente não tem, lógico, com certeza. Mas essa liberdade é condicional. Porque entre eu e você, mas existe uma palavrinha muito importante que significa respeito e reconhecimento, principalmente à autoridade estabelecida por Deus. Coisa que nós muitas vezes não fazemos isso, né? Felizmente nós brasileiros precisamos aprender sobre isso, essa questão de respeito e de autoridade estabelecida, porque isso traz bênção para nós. Quando as pessoas, amados, reconhecem um rei que Deus estabeleceu, amados, e elas servem aquele rei, sabe o que é que acontece? Deus derrama bênção e bênção sem medida sobre aqueles povos. Sabe por quê? Porque eles valorizam aquela posição pela qual aquela pessoa está ali. Eles reconhecem que é estabelecida por Deus. E aqui, amados, os anjos, apesar da sua intimidade com Deus, eles não perdem, amados, a sua postura de reverência. Eles cobriam as suas cabeças e cobriam os seus pés. E as outras asas, eles voavam. Amém? Amados, esse encontro do profeta no templo, né, glorioso de Deus, ele tem um chamado. E ele tem aqui um chamado, e nós temos aqui, amados, 5 coisas para a gente trabalhar essa noite, tá? Primeiro, amados, aqui, amados, uma revelação de lição sobre santidade. Santidade de Deus. Segundo, a necessidade de arrependimento. Tá? Terceiro, a purificação para o serviço divino. Eu gosto muito disso. Purificação para o serviço divino. E o próximo, amados, é a disposição em responder o chamado do Senhor.
Depois vem aqui a promessa e a esperança, tudo está aqui nesse texto, e a redenção através do Messias, lá no finalzinho, tá? Que aponta para Jesus. Amém? Amém. Amado Isaías, quando ele se deparou numa visão dessa, eu imagino, como se, eu posso somente imaginar, porque realmente não presenciei, muitos de nós talvez não, mas com certeza deve ter sido algo tremendo. Mas ao mesmo tempo, amados, eu creio que isso aí traz também um pouco de medo. E a palavra de Deus diz que a gente deve ter temor e tremor a Deus, tá? E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Isaías diz aqui no verso 5 que ele gritou, quando ele esteve nessa posição, onde ele se encontrou, amado, no meio, sabe de quê? De santidade. Ele se encontrou no lugar puro. Ele se deparou com a presença de um Deus santo, de anjo santo. Era uma presença de purificação, de santificação naquele espaço, amados, que foi que ele disse: ai de mim, porque eu estou perdido. Amados, eu entendo que a igreja é um espaço onde a gente louva e adora a Deus, onde a gente tem comunhão com os irmãos, a gente se abraça, a gente se beija, mas acima de tudo, amados, a igreja é um espaço onde se exige reverência e reconhecimento de pecado e de quem nós somos. É outro fator, amados, que nós sempre batemos nessa tecla, é esse tipo de comportamento na casa do Senhor. Agora eu digo para você, é só na casa de Deus, porque aqui é muito fácil a gente camuflar a nossa vida. A gente se veste bem bonitinho, chega aqui, a paz do Senhor e tal. Mas aí, amados, você faz parte da igreja, você não é a igreja, você faz parte dela. A partir do momento que você está inserido nela e cumpre com as suas obrigações que tem para com a igreja. Mas a sua vida toda, amados, faz parte da igreja onde você está. Não é só aqui dentro, porque aqui dentro é muito fácil, né? As pessoas se vestem e elas se maquiam e aquela coisa toda. Mas e aí, no nosso dia a dia? Será que nós vivemos em reverência à presença de Deus? E aí, amados, Isaías se encontra num espaço desse, eu imagino, quando ele olha para essa visão celestial, esse momento espiritual precioso, maravilhoso, naquele espaço onde o branco era reluzente ali e representa santidade e pureza. Isaías, amados, olha para ele e diz: ai de mim. No nosso cearenseis, estou lascado. Eu estou num lugar santo e eu sou pecador. E ele sabia muito bem, amados, que somente aqui no Antigo Testamento, né, o pecado, amado, era consumido, porque ele sabia muito bem, porque ele viveu a época, que veio muito mais lá atrás do que ele, dos seus ancestrais, de que aquele que entrasse, um sacerdote que passava um ano se preparando para poder entrar no Santo dos Santos, se ele tivesse um vacilozinho. Isso não é a capacitação do homem, lógico, porque nós somos pecadores, somos gerados no pecado, mas ali condicionalmente, pela parte de Deus, esse sacerdote que passava um ano para poder entrar no Santo dos Santos, se ele tivesse ali um vacilo, ele era fulminado ali dentro, por causa da glória de Deus. E Isaías sabia disso aí. E ele se encontrou nos Santos Santos. Ele se encontrou nos atos do Senhor, e ele sabia muito bem que se ele tivesse pecado, ele era um homem morto. Ele ia ser fulminado ali naquele lugar. Mas o nosso Deus é muito maravilhoso, irmãos. Deus é muito bom. O tempo todo Deus é bom, amados. E ele disse: ai de mim, porque sou um homem de lábios impuros. Que é isso? Uma boca, amados. Não, o Senhor diz: pode ir. De uma mesma fonte sair água doce e água amarga. Uma árvore pode dar fruto ruim, amargo, azedo e fruto doce. Da mesma forma, ele diz que a nossa boca não pode se comportar dessa forma. A nossa boca é para abençoar. A nossa boca, amados, é para exaltar, é para glorificar o Senhor. E aí ele se sabe muito bem que os lábios dele estavam impuros naquele lugar. E ele diz ainda mais: e ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e vivo no meio de povo de lábios impuros também. Ele sabia, amados, que do meio onde ele vivia havia essa contaminação pelo pecado, e há realmente da parte dele um reconhecimento de que ele era um homem pecador. Eis, a palavra de Deus, ela é confrontativa. Tá? Eu não digo que isso deve predominar, até porque eu entendo que a palavra de Deus é o Espírito Santo que conduz. Mas, amados, eu fico desconfiado quando as palavras, toda a vida que é ministrada, nunca confronta o pecado da pessoa, sempre vem para alisar,
para ali trazer uma almofada, para trazer ali algo que conforta. Não. Eu vejo, amados, aqui as Escrituras, palavra de confrontar o estado pela qual as pessoas estão. Porque se a gente se encontrar no estado que Deus quer, pode ter certeza, amados, que a morte não vai prevalecer sobre a sua vida. Você vai ser como Enoque, você vai ser como Elias, vão ser arrebatados, amado, pelo Senhor. Porque o Senhor vai tirar do meio deste lugar. Até lá então, amados, é esse reconhecimento de que nós somos pecadores. Agora, pelo amor de Deus, não desenvolvam um histerismo, não desenvolvam um desequilíbrio, porque esse senso de que nós somos pecados, sabe para aquele que ele serve? Para lhe aproximar mais de Deus, e não para lhe afastar. Porque tem pessoas, amados, que acabam que se condenando. Muitas pessoas que eu já conheci e que eu fui ali pregar e evangelizar, a maioria tudo afastado mesmo, né? E aí as pessoas que eu já me deparei com essas situações, sabe o que foi que disseram para mim? Não, eu acho que para mim não tem mais jeito. Não, é porque eu fiz isso, eu creio que Deus, eu acho que... Amado, eu não acho nada. Aquilo que eu tenho para falar de Deus, não é eu acho. Eu creio, eu entendo, eu compreendo, está escrito. Jesus, quando foi enfrentar Satanás, ele nos disse, bom, eu acho que também está escrito que não adorará seu Deus. Bom, eu acho que está escrito que nem só de pão viverá o homem. Ele não disse eu acho. Ele disse está escrito. E é assim que é para ser a sua palavra. A minha vida, vocês sabem, vocês já me conhecem, né, que eu sou. E eu jamais vou negar aqui de falar, de tratar algo, e principalmente que eu gosto de tratar algo da minha vida, e se for dos meus familiares também não tenho problema com isso. E esses dias eu estive lá em Fortaleza, fui celebrar um casamento, e tive esse bom tempo, esses dias, com lá meu pai e com minha mãe. E foi até bom um momento lá que eu esperei eles abrirem ali a porta para poder eu entrar na questão espiritual, que diz respeito acerca de Deus. E eu acho que minha mãe começou a conversar alguma coisa e tal, e meu pai também, eu digo, opa, é aí que eu entro. E aí, e falando sobre a morte, né, falando sobre morte, tá? Meu pai teve um AVC e o AVC dele foi dormindo. Geralmente esses AVC, já a pessoa, um AVC dormindo e ele não acorda mais, né? Muitos casos já foram assim. E o dele foi, só que ele acordou, né? Ele sentiu, ele teve uma sensação realmente, quando falou com meu irmão, foi para o hospital, tá? E foi tratado bem rápido, né? E aí, amado, ele falando, ele disse assim, bom, eu acho que quando as pessoas e tal, eu disse, pai, eu acho. É porque eu ouvi falar, tal, o senhor ouviu falar? Pois eu não ouvi falar. Eu li, eu tenho certeza. Pai, das coisas de Deus a gente não ouviu, ainda que você vá ouvir a palavra ministrada, mas a gente não pode viver pelo que eu acho, pelo que eu ouvi. Você veja pelo que você viu, pelo que você presenciou, pelo que você teve a experiência com Deus, pelo aquilo que você tem certeza, porque está escrito. Eu trato isso lá, porque eles vivem, mas são católicos, tá? E tem lá a religião dele, catolicismo, mas vivem pelo que escutam, pelo que ouçam falar, pelo que disseram há 20, 50, 100 anos atrás. Quando eu tenho essa palavra viva e eficaz, aí pergunta, tem uma Bíblia? Não tem não. Lê a Bíblia? Não. Aí vai viver pelo que ouvi dizer. E tem muito crente assim, que fala um texto, fala uma coisa que nem está na Bíblia, mas porque ele ouviu alguém falar errado, e ele continua também proporcionando isso errado para frente. Vai ainda disseminando essa questão errada. Procure as Escrituras, porque nela tem palavra de vida eterna, ela é viva e eficaz. Então, faça como Jesus. Está escrito, né? Eu acho, mas eu acho assim que tem um texto na Bíblia, e aí começa a pegar umas coisas da frente, de trás, e mistura tudo para dentro do liquidificador e bate e joga aí no povo, como se fosse uma verdade. Não podemos viver dessa forma. Amém? Isaías tinha certeza de que ele era um homem de lábios impuros, mas também ele tinha convicção de que o povo também onde ele estava era do mesmo jeito dele. Ele estava igual com todo mundo nessa situação. E é muito importante, amados, nós diante de Deus sabemos que nós temos realmente um Espírito que ele nos confronta a tomar uma postura, mas uma postura de santidade e nos aproximar de Deus. Não é um pecador que se afasta, é um pecador que se aproxima de Deus. É para isso que serve a questão de estarmos ali ensinando acerca do pecado, amém? Muitas pessoas que, não sei contra você, mas eu encontrei, não foi só uma nem duas, que quando eu fui ali evangelizar, aquela pessoa tinha se afastado e disse que não tinha mais jeito, porque eu acho que Deus. Meu filho, você nunca conheceu a Deus, porque o nosso Deus diz que está sempre de braços abertos. Nosso Deus diz que nunca rejeita um pecador que se arrepende. Ele diz isso.
Ele não volta a face para aquele que reconhece que pecou e precisa da graça e da misericórdia dele. Ele não vira a sua face, pelo contrário, ele está de braços abertos. É a história do filho pródigo que nós conhecemos, né? Amém? Isaías se depara diante de uma visão santa, de um lugar puro, de um lugar realmente que exalava ali a pureza de Deus, e ele foi confrontado acerca do estado em que ele estava. Reconhecimento de que nós somos pecadores. Amados, também nós vemos aqui, amados, que nós precisamos entender que Deus é soberano. E parece que muitas vezes a gente acha que Deus não é tão poderoso assim para mudar a situação de certas pessoas, de certos lugares, de certo país. Porque as pessoas hoje, você há de concordar comigo, estão muito negativas, né? De acordo com o que o mundo está. A situação não está fácil não, com certeza. O mundo está cada vez mais decaído. Prostituição, uma vida não vale mais vida, né? Hoje se tira uma vida banalmente por qualquer outra coisa. E aí o que é que acontece, amados, quando nós olhamos tantas coisas, damos tanta atenção para essas coisas negativas que estão acontecendo no mundo, nós tornamos negativos também. Não, eu acho que esse país não tem jeito, porque é assim que as pessoas trazem a informação para mim. Não, a situação, não, eu acho que isso aqui não tem mais jeito. Não, eu acho que, eu digo, pois tem. Pois tem, porque o Deus que eu conheço, ele muda qualquer situação, porque se ele não pudesse fazer isso, ele não era o Senhor dos senhores e Deus dos deuses. Amém? Mas, amados, até nós estamos desse jeito, até nós estamos sendo contaminados pelo esse espírito de negatividade que existe no mundo, e que diz que as pessoas não têm mais jeito, que a situação não tem mais jeito. Nós precisamos entender, amados, que diante dessas situações que nós estamos vivendo, está exatamente se cumprindo a palavra de Deus. Há um cumprimento da palavra de Deus aqui no nosso país, e aí quando a gente se deixa se enveredar pela essa visão mundana, o resultado a gente não consegue enxergar, e a gente não glorifica ao Senhor. Pelo contrário, a gente está dizendo a Deus que Ele não pode, que Ele não tem condição de mudar a situação desse país, ou dos países que nós conhecemos que precisa ser mudado, ou da vida das pessoas. Amados, Deus tem solução para tudo. Você precisa entender isso. Não tem causa impossível para Deus, porque senão Ele não era o Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Ele podia ser um Deus, tá? Porque só existe o Deus. Mas Ele podia ser, se Ele não resolvesse, Ele era um Deus que é limitado, um Deus que precisa ser carregado na cabeça, um Deus que você precisa andar, botar rodinha para poder se mover do campo. E o nosso Deus não é assim. Portanto, amados, não perca a esperança. Tem solução, tem jeito, Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Amém? Isaías se encontrou diante de uma situação, ele disse, eu sou homem dos lábios impuros, mas eu estou vivendo também no meio de impuros lábios. Olha a situação das pessoas, como é que estão. Ou seja, para ele está todo mundo frito. Porque diante de um Deus santo desse aqui, vamos ser consumados pela santidade de Deus. Por isso que ele estava dizendo, ele não só olhou para ele, mas olhou para a situação das pessoas também. Nós estamos no mesmo bar, mas eu quero dizer para você, amados, que ainda que a humanidade, as pessoas estejam dessa forma, você não pode se colocar junto deles também, porque você é diferente. Você foi chamado pelo Senhor, você foi salvo pelo Senhor, Deus dos deuses, Senhor dos senhores. Você, amado, é sustentado pelo Deus dos impossíveis. Ele que te guarda, Ele é o guarda de Sião. Ele é o atalaia que tem guardado você enquanto você dorme. Você sabia disso? Deus te guarda da morte até quando você dorme. Eu sei o que é que eu estou falando. E aí, amados, quando esses anjos estavam lá, eles proclamavam o quê? Esses santos anjos estavam lá diante da presença de Deus, eles proclamavam, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Ei! Você acha que está passando uma batalha? Você está numa luta? Não esqueça que o Deus que te chamou, Ele é o Senhor dos exércitos. Mas eu vejo tanto que ele desanimado. Amados, Satanás está colhendo onde não era para colher. Satanás está tendo vitória onde não era para ter, porque ele é derrotado. Ele é que é o caído e não você.
Mas infelizmente, amados, nossa pouca fé, muitas vezes, damos vitória a Satanás. Nossa pouca fé, amados, muitas vezes, deixamos que Satanás escolha onde ele era jamais para ter colhido. Porque a gente acaba que admitindo a nossa pouca fé e perde a esperança. Você no mundo diz, né, a esperança nunca morre, falha um negócio assim. A nossa é eterna, nunca desvanece. A gente precisa entender isso. Que por nós, amado, tem um Senhor dos exércitos. E os anjos proclamaram isso lá na glória. Santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. Ele está dizendo que esse é o Deus da batalha. E a terra inteira está cheia da sua glória. Glória. A terra, onde é que tem um lugar difícil? Onde é que a humanidade está cada vez mais pecadora, as coisas estão consumindo? A glória de Deus está lá. A glória de Deus está lá. Entenda, amados, que Deus é soberano e a ação maligna espiritual, satânica sobre este lugar, é condicionada pelo Senhor. Nós vemos isso lá na situação de Jó, né? Satanás agiu, mas condicionado. O Senhor disse, tá bom, eu vou permitir. Não toque na vida dele, porque pertence a mim. Ai de você. Se você não quiser ir para o inferno mais rápido do que você pensa. Está vendo? Esse é o nosso Deus soberano. Por que nós deixamos de confiar em Deus? E por que nós estamos buscando uma confiança no homem de que não tem solução e muitas vezes pode se juntar a você para você ficar ainda mais depressivo, mais angustiado, dizendo, realmente eu estou vendo aí que essa situação não tem jeito não. Porque para mim tem saída. Agora deixa eu te dizer aqui uma coisa, Deus é tão bom, é tão maravilhoso, que muitas vezes Ele permite você entrar em um beco sem saída. Sabe para quê? Para que você entenda de que Ele é Deus. E apesar daquele beco não ter saída, Ele pode abrir uma saída. Ele permite. E Ele sabe o que acontece? Deus não está me olhando. O Senhor não está vendo a situação, está difícil, eu não sei mais como resolver, porque eu já procurei todas as formas. Não é assim? Parece que a gente, amado, está condicionado. Primeiramente, a gente tem que tentar. Quando a gente perde todas as esperanças, eu vou jejuar. Eu vou orar. Quando o Senhor disse assim, por que não fez logo? Eu estava aqui. Eu estava esperando que você dissesse aí, Senhor, toma a frente aí, mas para que você foi se desgastar? Para que você, aí está todo esfolepado, todo baqueado, aí agora vem pedir para me fazer. Eu poderia ter lhe poupado. Deus está falando com você. O que é que acontece? Nós confiamos na nossa força. Segundo, na força do outro homem. E aí, quando todas as forças se acabam, se esgota, a gente vai buscar o Senhor, o favor de Deus. Né? A gente vai buscar o favor de Deus. Você esquece que ele é o seu pai. Ele era a primeira pessoa para você ter procurado. Por quê? Porque ele poderia resolver a sua situação. Ele ia colocar pessoas, ia levantar situações ali para exatamente cooperar para você resolver a sua situação. Mas a gente buscou, o Senhor disse, deixa. É igual aquele filho que a gente tem, né? Que ele quer fazer algo e aí ele não pode, fica tentando fazer, quebrando a cara, quando se esplaca todinho. Aí ele diz, pai... Aí o pai olha e diz, eu vi, né? Mas eu peguei aqui, pegar sua mão, você, não, deixa que eu resolvo. Não, deixa que eu sei fazer. Aí tipo, aí quando se esborracha todinho, diz, pai, né? Mete os pés pelas mãos, faz besteira, não consulta o Senhor. Aí quando quebra a cara, volta, Senhor, é que o negócio está complicado, embolou tudo, eu não sei mais nem onde é que começa, nem quando termina. Aí o Senhor diz, bem que poderia ter buscado mais cedo. Mas para você aprender, agora também você vai ter que ralar. Então, amados, muitas vezes o Senhor nos concede essas situações, sabe por quê? Porque Deus é Pai. E é um Pai perfeito. Porque Ele quer os seus filhos perfeitos, sabia disso? E é por isso que Ele permite certas situações na nossa vida, amém? Deus é poderoso, os anjos santos, o Senhor dos exércitos está sobre toda a terra e a terra está cheia da sua glória. Amados, existe uma necessidade de purificação no meio do povo. Existe uma necessidade de purificação se nós quisermos ver o agir de Deus. Vocês lembram aqui que muitas vezes, quando Deus ia dar vitória ao povo de Israel, o que é que o Senhor dizia? Diga ao povo que se purifique.
Pode todo mundo jejuar. Até os animais também têm que jejuar. Vai ficar sem comer todo dia. O que é isso? Tem que negar a sua carne para poder realmente enxergar a ação espiritual. O Senhor disse, olha, amanhã é a batalha, mas diga aos homens que se purifiquem. 3 dias se purificando. Porque o Senhor já deu a vitória. Mas você precisa entender, amados, que a vitória que Deus tem, ela é espiritual, é uma vitória santa, e nós precisamos administrar essa vitória. Portanto, precisamos nos purificar. A igreja precisa se purificar, amados, para poder realmente um Deus santo vir e realmente combater o bom combate, aquilo que nós não podemos fazer. E aí, Isaías se encontra exatamente nessa situação. Tá? O ato de Isaías com a brasa sublime foi o que aconteceu. Quando Isaías reconheceu a sua situação de pecado, verso 6 diz, deixa eu só terminar aqui o finalzinho do verso 5. Quando Isaías reconhece que não só ele era impuro, mas também o povo também era impuro, onde ele estava vivendo, ele diz, os meus olhos viram o rei, o Senhor dos exércitos. Rapaz, eu imagino que deve ser uma visão maravilhosa, amém? Daquilo que seja a glória de Deus, porque a palavra de Deus diz que ninguém jamais viu a Deus. Então ele viu algo ali que era a glória de Deus naquele lugar, por isso que ele disse, eu vi a Deus, eu vi o rei. E quem é o rei? Jesus. Tá? Ele viu o rei Jesus, sim, com certeza. Amém? E foi essa visão, amados, mas essa visão veio quando? Quando ele reconheceu que era pecador. Quando ele reconheceu que os lábios dele, a boca dele não prestava, os lábios eram impuros, falava o que não devia falar. Presta atenção à tua boca, cuidado. Esse dia lá em Fortaleza, eu estive lá arrumando esse carro aí, que aí não para, sabe? E uma coisinha, que eu pensei que era uma coisinha, ficou uma coisona. E aí eu estava lá do lado da oficina com o cunhado da minha esposa e vizinho tinha uma autopeça. E fui lá, era uma mulher dona da autopeça, o marido dela vinha falecido. E de repente essa mulher começou a falar da vida dela, abrindo a vida dela para mim, em relação à questão do filho, e uma situação e tal. E essa mulher já disse assim, eu já fui, isso eu não posso mais nem dizer. Aí pode, né? Porque a religião, não, já fui um bandista, e aí tal, e ela não sabia, né? Da minha condição. E aí ela falando da situação, e eu dizendo, Senhor, qual é o propósito disso? E ela falando, eu digo, Senhor, me mostra aqui o teu propósito para essa mulher. Me mostra aqui aquilo que tu quer tratar na vida dela. E ela falando, e dando certo momento, ela disse que o filho dela tinha ido para a igreja, e contando a situação dele lá, e tal, e aí foi ela falando da situação, e dizendo que falou uma palavra que não devia falar, e ela disse, olha, é muito difícil a gente dominar a língua. E eu digo, é verdade. Tanto que a Bíblia diz que aquele que consegue dominar a própria língua é varão perfeito. E aí eu fui tratando, e achei interessante que ela falou essa situação, e ali, amados, começou a se derramar ali a glória de Deus, e comecei ali a falar de dentro da palavra de Deus, e eu achei interessante aquilo que Deus me proporcionou. Mas o que eu quero dizer a você é exatamente isso, a pessoa realmente reconheceu. Mas tem crente que não reconhece que a sua língua, amado, precisa ser tratada. Não é porque eu falei mesmo, aí depois vai pensar o que falou, depois fecha os dentes, trinca bem para ela não sair. Tá? Se possível, bota uma jaula nela. Bota um cadeado, porque é exatamente onde muitas vezes a gente tropeça. Isaías está dizendo aqui que ele tinha os lábios impuros, era isso. Ele reconheceu que a boca dele falava que não devia falar. Muitas vezes, mas como nós fazemos isso? Principalmente por de casa, que a gente tem liberdade. Rapaz, esse negócio da liberdade é complicado, viu? Porque, meu filho, em nome da liberdade que nós temos com as pessoas, aí é que mora o perigo. Aí é que o pecado flui muitas vezes, é porque você tem liberdade. E aí você fala o que quer falar, que vem na sua mente e fala e acabou-se. Mas sua posição não é essa exatamente. É reconhecer que seus lábios são impuros diante do Senhor. E aí Isaías viu a Deus, viu o Senhor dos Exércitos. E o que é que aconteceu quando ele reconheceu isso? Veio a providência de Deus. Verso 8 diz, logo um dos serafins voou até mim, trazendo uma brasa viva. Rapaz, eu imagino a situação, tu já pensou? Você está lá numa situação dessa, vendo aquilo que jamais você pensava ver, de repente veio um anjo daquele, que eu imagino que tamanho deveria ser. E esse anjo veio voando em direção a ele e trazendo uma brasa, e a brasa estava viva, e ele disse, agora eu estou frito, literalmente. E esse anjo trazia uma brasa, e essa brasa estava o quê? Viva! Eu espero ser pastor
de uma igreja que seja brasa viva e não brasa apagada. Brasa só fumegando, só aquela fumacinha saindo. Mas são brasas vivas. Essa brasa que o anjo trouxe, estava acesa, tá? E havia tirado do altar como uma tenaz. Estava ali pegando fogo, fervendo mesmo. E com ela, ele chegou e tocou a boca de Isaías, amados. Aqui foi exatamente providência de Deus. Purificação, amados. Purificação de Deus. Quando você conhece que é pecador, Deus tem um remédio para você. E Ele vai colocar na sua boca. Amém? Amados, hoje nós temos essa brasa aqui, olha. 66 livros. Fale através da palavra de Deus que você vai alcançar o respeito das pessoas. Fale através dessa palavra aqui que as pessoas vão te honrar. Não precisa dizer assim, olha, tem respeito comigo. Precisa não. Precisa não. Porque as pessoas precisam ouvir. Elas precisam ouvir. E elas precisam também ver aquilo que você diz que é, amados. Mas quando você abre a boca, meu filho, e você fala da palavra de Deus, amados, é tremendo. Ontem também eu tive essa experiência. Fui em Fortaleza, foi só para estar colhendo. E aí eu estava lá ontem à noite, já antes de vir embora um pouco, a pessoa nos convidou para tomar um café. Fui lá na casa dessa família, e a pessoa é de uma determinada religião, que quando você começa a falar da Bíblia, ela se levanta e sai da mesa. Mas, amados, nós precisamos ser estrategistas, ter cuidado quando a gente vai pegar a palavra. E aí, quando eu comecei ali, esperei a pessoa abrir a porta, aí eu entrei e comecei com as escrituras e falei ali sobre a questão que Jesus não trouxe religião e tal, e fui falando e entrando na Bíblia e trazendo ali à tona aquilo que Deus queria falar para aquela pessoa. Quando eu olhei para ela, eu digo, não, já vou embora. Não vamos embora agora não. Sabe por quê, amados, que ela não queria que eu fosse embora? Não era porque sou eu que estava ali, é pastor não. É porque ela estava gostando das escrituras. As pessoas querem ouvir, amados. Mas a questão é como é que você está falando. Como é que você está transmitindo a palavra de Deus? Tem diferença. Quando eu sento com pessoas para tratar comigo e conversar, os irmãos da liderança sabem como é que é. E aí, às vezes eu vejo um irmão falou algo de um jeito, eu digo, olha, deixa eu te ensinar aqui uma coisa. Da maneira que a gente vai falar para a pessoa, tem duas condições. Uma dela receber e reconhecer, e a outra ela repudiar. Só depende de como você fala. E é a mesma coisa. É a mesma coisa que você vai tratar, é o mesmo assunto. Mas esse assunto tem diferença a partir do momento, da maneira como você fala. E a Bíblia é assim também. Da maneira como você expressa a palavra de Deus, da maneira como você traz a palavra de Deus para a pessoa, tem uma hora que ela pode repudiar e tem outra que ela vai receber. Só depende de você. Amém? Quando você traz essa brasa viva do altar, meu filho, e coloca ali diante daquela pessoa, com certeza é obra de Deus ali naquele lugar. E nós somos capacitados para isso, o Senhor nos deu autoridade para isso. Esse anjo veio e tocou aonde? Os lábios. Tocou aonde? Onde estava o pecado. Tocou aonde? Onde precisava ser tratado. Crente não quer ser tratado não, meu filho. Você traz a situação, rapaz, olha, isso aí que você fez está... É os baiacu, crente. É o crente baiacu. Rapaz, estão rindo, mas meu filho não foi uma nem duas vezes. Eu já percebi pessoas. Já percebi. Estou orando a respeito disso. Olha, aconteceu isso. Eu digo, uma agulha, por favor. Vamos vazar esse rapaz, vazar esse irmão aí, essa irmã. Que inchou, meu filho. Aí quando incha, sabe o que é que acontece? Amado, vocês sabem, a bola seca, não tem ar, não tem nada lá dentro, lógico. Aí ela vai encher. Ah, uma bola cheia, chegou a um ponto, não enche mais, não entra mais nada. Aí é isso que acontece com o crente baiacu. Ele incha, não entra mais nada. O que é que eu vou perder tempo com uma pessoa dessa? Não entra mais não. Amém, irmão? Deus abençoe. Let's go. É o que é fazer. Porque a pessoa inchou, inflou. Ou seja, não tem mais ar dentro dela para entrar. Eu não tenho mais nada para encher. Porque ela já se encheu sozinha. Então é exatamente isso. Meu filho, o anjo, quando ele veio com aquela tenaz, veio o tratamento de Deus, a solução para os lábios e para o pecado dele foi no lábio. E é assim que a gente precisa fazer. Se você sabe, trata ali a situação, vá direto ao ponto.
Trate onde precisa ser tratado, amados, que com certeza vai ter resultado. Amém? Amém? E ele tocou a minha boca e disse: veja, isso tocou os seus lábios. Por isso a sua culpa será removida e o seu pecado será perdoado. Amados, preste atenção. Deus gosta de pessoas humildes, pessoas tratáveis. Mas eu vou te contar, não é fácil não, velho. Porque tem ovelha que morde. Tem ovelha que dá coice. Tem, meu filho. Sabe qual é o problema? Desenvolve uma espiritualidade particular. Ele desenvolveu uma espiritualidade particular em que ele está blindado pelaquela espiritualidade. Ou seja, eu não sou pecador, eu estou acima de todo. E eu tirou Jesus do trono, meu filho, só sobrou você mesmo. Fica difícil tratar pessoas assim. E é só o que tem no nosso meio, viu? Meu filho, você chega ali para tratar a pessoa, vem cá, filho, senta aí. Não é porque a gente está percebendo. O quê? Está percebendo o quê? Não, calma. É porque, olha, aconteceu a situação tal. Aí desanima. Aí dá vontade de dizer assim, próximo, igual o médico do SUS. É só, olhou, escreveu, sai. Né? Próximo, dá um Gardenal, um Rivotril, depois volta, quando se acalmar, né? Pois é, amados. O anjo disse, olha, veja, isso aqui tocou os seus lábios. E sabe com que foi curado ali? Aquela doença, aquela enfermidade, fogo. Mas a gente quer o quê? Sorvete, açaí, né? Pastor, não tem um açaizinho, não, só tem brasa nesse lugar. Amado, não dá. Olha, presta atenção, e vocês aprendem comigo aqui. Eu, meu filho, não estou um pingo preocupado com quem achar ruim que eu não estou. Não, porque eu vou prestar conta da sua vida. Porque, infelizmente, muitas vezes, na hora de que é para vir com brasa, eu chego aqui com um mousse para dar para o irmão. Lógico que ele vai receber, mas não vai tratar. Pelo contrário, vai alimentar ainda mais o ego dessa pessoa, vai se tornar pior. E eu sou culpado, eu sou cúmplice. Porque eu, em vez de eu estar tratando, estou com medo de perder o irmão, vai que ele vai embora, se eu fazer isso e tal, não vem mais, o dízimo dele é muito alto, já tem, o pessoal logo em dinheiro. O anjo disse, olha, veja, e ele tratou, foi com fogo. João Batista, ele pregou arrependimento, mas como é que ele fazia isso? Com água. Mas ele disse que Jesus vinha, e ele vinha trazendo o quê? Fogo. Lá em Lucas diz, Jesus diz assim, olha, vocês serão salgados, e não é com açúcar não, viu? Não é com manteiga não. Vocês serão salgados com fogo. Está vendo? Vocês só vão ter sabor quando passar pelo fogo. O tratamento de Deus é esse. Vocês vão ser como o ouro que é tirado da terra e precisa passar pelo fogo para se tornar puro, para se tornar santo. Tem que passar pelo fogo. Mas tem crente, tem um louvor, manda fogo, 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 manda fogo, fogo, vai para o vizinho, para todo canto, mesmo para mim. Aí é fogo, vai, fogo, eu digo, esse pessoal sabe o que é que está pedindo? Vem com o teu fogo, teu louvor. Eu não canto isso não. Eu vou nada. Eu sei o que é isso, meu filho. Aí tem aquele, vem com o teu fogo. Sabe nem o que é que está cantando. Pedindo que Deus venha com o fogo dele, meu filho. Se com uma labaredazinha dessa, tu já está pulando, espinote mais feio do mundo. Já acha ruim um foguinho rei desse tamanho, tu imagina o fogo de Deus descendo. Mas o pessoal dá um valor, não é o pessoal dá um valor, um fogo, né? Fogo, 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 fogo. Mas esse fogo que não muda a vida das pessoas, amado, é um fogo estranho, é um fogo peba. Vocês já viram, amados? Esse pessoal aqui faz churrasco, né? Eu, como eu não sou muito chegado à carne, só se for churrasco de ovo, e ovo a gente faz no fogo, meu filho. Mas o pessoal que faz churrasco, vai atrás de, vocês sabem, compra aqueles pacotes velhos de carvão, amado, feito com um pedaço de
pau de cadeira, não sei com o quê. Você mal acende, o bicho se apaga e se fica só o pau velho. Por quê? Porque não presta aquela qualidade de carvão, né? Daquela tenaz ali. Mas esse fogo aqui, meu filho, é diferente. É um fogo, amado, que sai aceso e ele vem do altar do Senhor. E ele é como uma tenaz, ele vem para resolver o problema. Esse fogo velho que está por aí, meu filho, resolve para mim ninguém, não. É um fogo manso. É um fogo frio. E fogo frio, meu filho, não esquenta nada, não faz churrasco de nada. Mas aqui, amado, você precisa entender que essa é a metodologia de Deus. Vai ter que passar pelo fogo. Amém? Amém. Vocês estão dizendo amém. E ele disse, olha, isso aqui removeu o seu pecado, removeu a sua culpa. Então, eu ouvi uma voz conclamando, quem enviarei? Quem irá por nós? E aí, amado, Isaías se colocou e estava numa situação muito complicada. Porque essa visão que ele teve, esse momento espiritual, foi dado só para ele. Eu não sei se ele estava com outras pessoas, mas só quem viu foi ele, só quem estava ele. E quando chega agora, o Senhor diz, a quem enviarei, quem irá por nós? Isaías olha para um lado e para o outro e diz, rapaz, não tem ninguém aqui não. Não tem nem para onde eu correr. Mas ele podia ter ficado calado, né? Ele poderia ter dito, eu não sei não, acho que o irmão fulano de tal, ele gosta de evangelizar. Eu acho que ele foi chamado para isso. Né? A gente tem mania da raquete espiritual. Isso aqui é para a irmã tal, essa irmã tal que gosta disso. Isso aqui e aí vai, né? Isaías chegou nessa hora aqui, amados, e não tinha para onde correr. Aí ele podia ter ficado calado no canto dele, né? Mas aí o Senhor pergunta e brada do seu trono, a quem enviarei e quem irá por nós, amados? Que coisa maravilhosa, que oportunidade imperdível de ser um representante de Deus na face dessa terra. Você está lá nos Atos dos Atos, Santo dos Santos, e Deus perguntar, você quer ir por nós? Você quer ser meu representante lá nessa terra? Meu filho. Aí tem gente, amados, que rejeita esse chamado e aceita um chamado para ser um governador ou qualquer outro escalão lá, qualquer que seja um cargo aí, e se acha um cara nesse cargo. Vira outra pessoa, porque diz um ditado do mundo, quer conhecer a pessoa, coloca poder e dinheiro na mão dela e tu vai ver se ela vai permanecer aquela pessoa humilde, legal, que fala assim, né? Muitas vezes a pessoa se transforma, o seu caráter realmente é revelado. Amém? Mas aqui, amados, com Deus é diferente. E aí Deus chega para Isaías e diz, quem enviarei, quem irá por nós? E ele respondeu, eis-me aqui, envia-me a mim. E aí, amados, é isso que Deus espera daqueles que Deus trata. E esse aqui, meus amados, nos mostra o seguinte, que não tem condição de você assumir a obra de Deus sem o tratamento de Deus antes, mas está assim de gente que não quer ser tratado, mas quer estar na obra de Deus, quer assumir o ministério, quer estar cantando, quer estar pregando, quer ter toda aquela coisa toda, e estou lá no ministério sem ser tratado. Sabe o que é que vai acontecer contigo, amado? Tu vai ser uma pedra de tropeço na igreja e para a comunidade. Quer um exemplo disso? Eu morava em uma vila de casa, um condomínio fechado de vila. E aí tinha uns irmãozinhos lá e tal, não se converteu, e eu ia para a igreja, e eu voltava a pé, lá na Maraponga. Quando eu vinha, eu voltava a pé e passava para uma determinada igreja. E quando eu passei, vi o irmão que se converteu, já lá, sentado lá, todo bonitinho, tá? Eu digo, já está lá. Fazer o quê? Quando foi outra vez, vinha da igreja, passei, esse irmão estava lá fora. Mais inchado do que? Tá? Todo na beca. E aí tal. Irmão, e aí tal? E aí, irmão, você é alguma coisa lá na igreja? Eu digo que sou. Eu servo do Deus Altíssimo. Porque eu... Beleza, sou, irmão, muito bom. Amados, não demorou muito tempo, não. Satanás dá mau valor a esse negócio. Eu saía para trabalhar numa empresa de ônibus, saía 3h30, 4 horas da manhã, e saía, passava lá pelo portão, a vila ela é fechada, tinha um portão, saía. E foi quando eu voltei, no outro dia, eu conversando com um vizinho meu, ele disse assim, irmão, no dia que você saiu para trabalhar,
eu me acordei de madrugada, e eu estava lá fora na minha áreazinha, que era tudo igual. E tu sabe aquele irmãozinho que morava aqui, vizinho, que até saiu daí e tal? Aquele que estava na igreja, não sei. Ele estava te esperando para te assaltar. Ele voltou a ser aquilo que ele era. Sabe por quê? Porque ele não foi tratado. Ele estava te esperando. Lá de trás do muro, lá esperando, que eu vi ele fazer isso aí. Mas eu não sei por que ele desistiu. Eu digo, eu sei. Eu sei. Porque o Senhor dará ordem aos teus anjos para que te guardem. Amém? Rapaz, eu não sei. Ele disse, eu não sei. Ele estava lá esperando. E ele, depois que tu passou, sumiu o homem. Não vi mais não. Eu digo, amém. Satanás dá maior valor, amado, fazer isso com essas pessoas. Ele vai, besta, vai, sobe no altar, sobe, tu vai brilhar, tu vai se estrelar ali, que eu vou te arrebentar, miserável, e o povo vai ficar falando de ti aí. Amado, tenha muito cuidado com isso. Deus te chama, mas tenha paciência, passe pelo tratamento de Deus. Pessoas, amado, saíram aqui da igreja, dizendo que ficou com raiva de mim. É porque o pastor não fez isso, me colocou no grupo da igreja e tal, eu digo, como é que é? Para tu ter ideia da situação. E vocês me conhecem, amado. Eu não sou perfeito, não, pelo contrário. Mas, amado, é cada situação. Então, nós precisamos, amado, ter muito cuidado com isso. Você que está aí, que tem um chamado de Deus, Deus lhe capacitou com o dom, amém, joia. Mas espere o tempo de Deus. Eu sei o que eu estou falando. Com 2 meses que eu ia para a igreja, eu nem ia no culto de quinta-feira porque eu jogava futebol, era apaixonado por bola. Eu tinha time de futebol e tudo. Com 2 meses, eu estava na igreja, amado, uma voz falou aqui comigo, disse assim, e eu nem conhecia o meu pastor ainda. E aí uma voz chegou no meu ouvido, eu estava com meu filho de Isaac aqui, 6 meses no meu braço, e a voz chegou e disse assim, o seu lugar não vai ser nesse banco, não, o seu lugar vai ser lá na frente. Tu pensa que eu saí espalhando para todo mundo? Não, sabe por quê? Porque eu li a Bíblia. Leia a Bíblia, ela vai tornar você mais humilde. Leia a Bíblia, leia as Escrituras e coloque em prática, você vai chegar exatamente no ponto que Deus quer para você. amados. E aí uma pessoa chegou, você é capacitado, eu vi, já profetizado sobre você, você já é capacitado com a palavra, Deus deu discernimento, saia dessa igreja e procure outro, porque o pastor aqui não dá oportunidade. Pessoas falando, pessoas próximas a mim, eu digo, eu não saio, eu não vou se o Senhor não mandar. Se Deus não falar, faça isso, amado, porque o diabo vai sussurrar, o pastor não está dando oportunidade não, viu? Está dando oportunidade. Muitas pessoas que chegaram aqui foram embora. Aí eu soube depois, eu vou lá, porque o pastor não dá oportunidade. A oportunidade eu dou até demais, você ficar sentado aí e se converter. Se é uma oportunidade medonha, pensa uma oportunidade maravilhosa, amado, que eu estou dando para você, demora um tempo aí, o tempo necessário de Deus trabalhar na sua vida, e no determinado tempo, Deus lhe exaltará. É o Senhor que vai te exaltar. E quando Deus exalta, meu filho, não tem que ninguém que abata. Amém? Vou ficar por aqui, porque eu ia ter mais, mas o negócio está bom, e a gente vai tirar o pirulito dos meninos. Eita Deus! Amados, mas eu quero saber de você hoje, essa noite. Depois dessa ministração que Deus falou com você, eu quero saber de você. Você tem coragem de dizer, eis-me aqui, Senhor? Porque Deus está chamando você. Está chamando você, está chamando eu. Chamando, eu vou usar você. Sábado nós vamos ter um impacto evangelístico lá no Poço Doce. E Deus está chamando você. E Ele espera que você diga, eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim para alcançar as almas, para levar a tua palavra, para levar a salvação. Não é? Porque, meu filho, pense num bichinho para gostar de condenar os outros, é crente. Tu vai para o inferno, menino. Só fala inferno. Amado, o inferno é a consequência daqueles que não ouvem e recebem a palavra de Deus. Mas você está dando a oportunidade da pessoa, já está mandando para o inferno. Porque o povo vai gostar de mandar o povo para o inferno, é crente. Não, isso já eu sei o que eu estou falando. A situação, eu lá em Fortaleza, isso vai para o inferno. Eu vi a pessoa falar na minha frente isso. A pessoa, e aí, fulano, como é que você está? Está no caminho de onde? Aí a pessoa, o crente, está no caminho do inferno. Eu digo, fala, meu Deus.
Homem, o Senhor me mandou foi salvar, não foi condenar as pessoas, não. Amém? Vamos ficar de pé para a gente orar. Eu não vou chamar você à frente, mas eu quero só saber, depois dessa mensagem, você tem coragem de dizer assim, o Senhor vai dizer essa noite, a quem eu vou enviar? A quem nós enviar? Está vendo aí, amados, como Deus é? Muitas vezes nós somos tão excêntricos. Eu. Deus não disse assim, a quem eu vou enviar. Ele disse, a quem nós enviaremos. Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Viu? Deus disse nós, não disse eu vou enviar, não. Ele disse a quem nós enviaremos. Eu quero saber se essa noite, se o seu coração está disposto a responder ao Senhor e dizer, Senhor, eis-me aqui. Porque, amados, eu tomei essa decisão na minha vida. Tomei. Eu disse, Senhor, eis-me aqui. Eu sei que não vai ser fácil. Mas eu não vou confiar em mim, eu vou confiar no Senhor. Porque se eu for confiar em mim, ó, né? A gente até começa. Quantas pessoas começaram bem no ministério, aquele papoco parece mais fusca quando está saindo de primeira. Uau! Aí lá na frente se acaba porque não tem mais motor, só tem saída, não tem final, né? Os homens sabem o que eu estou falando. E aí tem um bocado de gente, amado, que começou o ministério, uma zoada medonha na primeira saída. Mas aí, amado, chegou lá na frente, começou a esmurecer. Sabe por quê? Porque confiou nele mesmo. Você só consegue permanecer, amados, quando você confia no Senhor. Aí sim, com certeza, você vai permanecer. Amém? Quero orar pela sua vida, Pai. Quero apresentar a Ti, meu Deus, mediante a Tua palavra que ecoou neste lugar. A vida de cada um aqui presente, porque hoje, Pai, mais do que nunca é necessário aqueles que possam dizer assim para o Senhor, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim, Senhor. Porque o mundo está aí, precisando de salvação, precisando da Tua palavra, meu Senhor. Mas, acima de tudo, precisamos, como Isaías, reconhecer a nossa posição de pecador, com certeza. Aí o Senhor vai vir, meu Deus, uma brasa do altar, para exatamente curar aquilo que precisa ser curado, no momento certo e na hora certa. E aí, com certeza, Pai, vamos estar habilitados, meu Senhor Deus, a cumprir a Tua ordem, a cumprir a Tua palavra. Portanto, eis aqui a Tua igreja, que nessa noite se encontra, meu Deus, neste lugar, com o coração quebrantado e contrito, e que eles respondam, cada um segundo a Tua vontade, meu Deus, e cumprindo pelo qual o propósito pelo Senhor chamou essa noite e o salvou, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Mas